Olá, nós estamos no estudo de número 6 da série Creio e Sou Ensinado, que espelha o Sermão do Monte de Jesus. Nós vimos no estudo anterior que Jesus ensinou a vencer a ira que pode gerar a morte. Hoje nós vamos estudar a segunda antítese de Jesus, daquelas 6, quando Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, e Jesus diz: eu, porém, lhes digo. Nossa referência de hoje é Mateus 5, de 27 a 30, que diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com a intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho te leva a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o seu corpo inteiro lançado no inferno. E se a tua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. O que é que Jesus de fato quer dizer com isso? Parece algo bastante radical que Jesus está falando. Na verdade, Jesus vai usar uma figura de linguagem aqui, não é? Mas antes de tudo, se você não é inscrito nesse canal, faça já a sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de futuras publicações. O que Jesus está tentando mostrar aqui aos seus discípulos ali, quando se reuniu com eles logo no início do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte? Primeiro, ele está falando que nós podemos ser vitoriosos. O ponto aqui é a impureza sexual, não é? E todos nós somos levados de alguma maneira, as pessoas que são normais, são ativas, são levados a olhar para o outro, e muitas vezes esse olhar pode se tornar um olhar impuro. Então, o que Jesus está tentando mostrar aqui? Que é preciso vencer a impureza sexual, primeiro com sacrifício. A vitória sobre os desejos do coração deve ser acompanhada de esforços sacrificiais, uma vez que todo o nosso ser pode ser levado então a pecar e a nossa alma ir para o inferno. É isso que Jesus está se referindo. Assim como a ira pode levar ao assassinato, o olhar impuro, o olhar que vem do fundo do coração, o segundo olhar, como é chamado, pode levar ao adultério ou à infidelidade. Veja que a ordem do Antigo Testamento, ela era proibitiva, porque o mandamento, o 7º mandamento, ele dizia não, para nós não cometermos adultério, como está lá em Êxodo 20, verso 14, repetido em Deuteronômio 5:18. Veja que no judaísmo do tempo de Jesus, o assunto não era tratado como matéria de santidade ou uma matéria de impureza nas pessoas, mas a questão da transgressão do 7º mandamento era tratado como uma matéria de roubo, né, de furto, né? E como, por exemplo, a pessoa roubar a mulher do outro, né, geralmente com violência, né? Se era feito isso. Então, Jesus mostrou que o 7º mandamento, ele aponta em direção da pureza, que se recusa a uma luxúria, à infidelidade, né? Jesus, aqui em Mateus 5:28, ele diz: eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher, né, ou uma mulher olhar para um homem com a intenção impura, já cometeu adultério com ela ou com ele no seu coração. Veja que os ensinamentos de Jesus aqui se referem
ao sexo ilegal fora do casamento, praticados tanto por pessoas casadas quanto por pessoas solteiras. No caso de pessoas casadas seria adultério e no caso de pessoas solteiras seria a fornicação. O problema aqui é olhar para outra pessoa, não somente olhar, mas cobiçar, olhar e cobiçar a outra pessoa, que leva à transgressão do último mandamento, Êxodo 20, verso 17. Não cobice a casa do seu próximo, disse Deus então ao seu povo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. E olha o que ele diz, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, a impureza sexual deve ser vencido com sacrifício. Nós devemos então entender que isso deve ser usado. Segundo, a impureza sexual deve ser vencida com a palavra de Deus. Para Jesus, o adultério não é somente o ato externo, não é? Mas o ato interno, né? Olhar para uma mulher, olhar para um homem com a intenção impura. Isso procede do nosso coração. E vários textos da Bíblia, por exemplo, falam sobre isso. Veja como a mulher de Potifar olhava para José com uma intenção impura, né? Estava assediando sexualmente José. E veja como é que o texto retrata em Gênesis 39, 6 a 9. O texto diz que José tinha um belo porte, boa aparência, devia ser uma pessoa com um porte físico muito bom e uma boa aparência, muito bonito, né? E assim, depois de algum tempo, diz o texto, que a mulher de Potifar, ela pôs os olhos, veja a concupiscência dos olhos, né? Ela põe os olhos em José e lhe disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, se recusou e disse à mulher do seu dono. José era um escravo no Egito, né? Então ele diz a mulher de Potifar, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui, tudo que ele tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja como José, ele busca, então, combater com aquilo que Deus, de fato, já havia falado ao seu coração. A gente não tem ainda muitos elementos da palavra de Deus, mas José tem a palavra de Deus no seu coração. Nós olhamos também o texto de 2 Samuel 11, 2 a 4, que retrata exatamente a cena de Davi olhando Betseba, né? E diz que uma tarde Davi se levanta do seu leito e ele andava passeando ali no terraço do palácio real. E dali ele viu uma mulher tomando banho. Ela era muito bonita, diz o texto. Davi mandou perguntar quem era e disseram, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou que essa mulher fosse trazida, ela veio e ele se deitou com ela, mesmo sendo casada, né? Então ele comete um ato de adultério aí. Diz Jó 31:1, fiz aliança com meus olhos. Veja como a palavra de Deus é importante aqui para nós, né? Fiz aliança com meus olhos de não olhar para uma virgem. Veja como Jó, ele buscava a pureza do seu coração. Lá em 1 João 2,16, o apóstolo João diz, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, olha o que a palavra de Deus está falando. Vença a pureza, a impureza com a palavra de Deus. Então, nós podemos então usar
a maneira sacrificial, podemos usar a palavra de Deus, mas a ideia da Bíblia é que nós estejamos a mortificar o nosso corpo. Então, o terceiro elemento é vença a impureza sexual com a mortificação. Veja que para trabalhar com as intenções impuras do coração, Jesus não propõe a automutilação, né? A automutilação física numa interpretação literal, como fez o mestre Orígenes de Alexandria, que ele, seguindo Mateus 19:12, então ele se torna eunuco, né? Alguém incapacitado para as funções sexuais, né? Ele se mutila a ponto dele se tornar um eunuco, né? E ele então chega a extremos do ascetismo, renunciando às propriedades, aos alimentos e até o sono. O concílio de Nicéia se reuniu em 325 depois de Cristo, e ele então vai então resolver proibir esse tipo de coisa, né? Que a pessoa cortasse a mão, ela então se tornasse cega, ferindo os olhos e até os seus pés, né? Jesus não está querendo literalmente dizer isso. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós devemos nos mortificar para o mundo e não nos mutilar, não é? Mortificar para o mundo, para a carne, para o velho homem, as nossas mãos, nossos pés e os nossos olhos. Dois textos para a gente terminar nos chamam a atenção. Romanos 6,6, quando Paulo diz, sabendo que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. E olha o que Paulo fala aqui em Gálatas 5, verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. O que é que realmente te faz pecar? Para algumas pessoas, a impureza sexual é o grande vilão de suas vidas, mas esse texto pode ser aplicado também de Paulo a outras pessoas, não é? Nós devemos mortificar a nossa vida se nós queremos ter uma vida santa e reta diante de Deus. Talvez seja a língua sua que faz pecar. Você é maledicente, fala mal das pessoas. Talvez seja o seu olhar impuro, você tem aquele segundo olhar que faz pecar, olhar impuro, olhar para as pessoas de uma maneira impura, olhar para o sexo oposto ou para pessoas do mesmo sexo de uma maneira impura. Então, mortifique o seu coração, né? O seu velho homem. Talvez seja a bebida para alguns, ou as drogas, quando alguém não pode tomar nem um pouco de bebida e nem experimentar nada, que a pessoa já acaba se tornando viciante. Então é importante você entender quais são os desejos que te fazem pecar. Faça uma lista deles e mortifique-os na presença de Deus. Ore e entregue o seu coração a Jesus Cristo. Que Ele o abençoe e guarde. Amém.